Irmã Maria Raquel, vem para cá. Vamos rezar, vamos. Obrigado, irmã. Obrigado que a senhora permitisse seus pais estarem aqui. A gente podia apresentá-los e ainda mais partilhar um pouquinho dessa graça. Muito obrigado de coração. Estenda sua mão sobre a irmã. Queria que você pudesse estender sua mão. Principalmente você que veio hoje à tarde e disse assim: eu preciso que Deus fale comigo. Se você veio nessa tarde e disse: eu preciso que Deus fale comigo, eu quero que você estenda a sua mão e no seu coração transborde de fé nessa súplica. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te bendizer pela vida da irmã. O Senhor a chamou, o Senhor a separou desde o ventre da dona Célia. O Senhor fez com que toda a história dela transbordasse em graça para todos nós. O Senhor sabe os desafios, as dores, as chagas que a irmã traz no coração, os medos, as aflições. Mas nós queremos te suplicar, Jesus, não pelos méritos dela, mas pela necessidade do povo que está aqui reunido, das milhares de pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, das milhares de pessoas que estão aqui presentes. Olha o meu sofrimento, olha a dor, olha o sofrimento do nosso povo e derrama sobre a irmã agora uma unção especial de profecia sobre as famílias, um olhar de profecia, uma palavra profética, uma parresia sobre ela, para que a graça de Deus transborde ainda mais em favor das nossas chagas, das nossas dores, das nossas aflições, das famílias deslaceradas, dos jovens envolvidos nos vícios, dos casais que estão à margem da separação. Nós queremos te pedir, mais uma vez, Senhor, utiliza hoje de forma diferenciada a irmã Maria Raquel para anunciar a tua graça. E aí você reza comigo. A Virgem Santíssima suplica a intercessão de São Pio X, de São Miguel Arcanjo sobre esse momento. E você reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Jesus. Deus lhe pague muito, Gustavo. Deus lhe pague toda esta família aqui reunida neste evento, crescer. Os meus pais também, minha família que me acompanha nesta missão. Que bom estarmos juntos aqui, vivendo aquilo que é um sonho de Deus. E eu trago uma mensagem muito importante para vocês. Por isso eu vou precisar que vocês sejam toda atenção agora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio. Ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus queridos, quem como Deus? Olha, eu quero iniciar, pedindo desculpa para vocês. Ontem nós tentamos ir lá para um espaço que tem ali atrás para as fotos e as dedicatórias, mas como disse o Gustavo, por razões operacionais não foi possível. Mas não satisfeitos, hoje nós tentamos de novo. E aí ficamos ainda quase 30 minutos, mas precisamos interromper, porque começou a ficar um pouco arriscado, Alguém ali se machucou, e eu sei que não é por maldade não, é no desejo de ver, é no desejo de agradecer. Eu sei que é a gratidão do coração.
E aí naquele desejo de dizer só isso muitas vezes, muito obrigada, e acaba gerando um tumulto maior. Então, por razões de segurança, quem estava lá viu, a gente precisou se recolher. Mas um dia, não sei se aqui ou no céu, a gente vai tomar esse cafezinho juntos e a gente vai ficar reunido ali numa mesa, e eu acho que naquele banquete eterno, que aí não tem mais fim, e a gente vai ser feliz para sempre lá. Amém? Vamos então iniciar essa pregação, e eu trago um tema muito importante. A organização do evento me fez um pedido aqui. Nós precisaríamos desocupar o corredor, mas vocês tiveram uma ideia. Eu acho que essa ideia foi muito boa. Se a organização permitir, se ficarmos aqui, vamos ter que sentar em respeito e caridade às pessoas que estão atrás e não conseguem ver. Pode ser? Eu agradeço a vocês. E aí, quando a gente estiver terminando a pregação, que Jesus vai entrar, a gente desocupa o corredor. Tudo bem? Isso, vamos acalmando. Minha gente, aconteceu algo extraordinário. O que aconteceu, irmã Maria Raquel? Está acontecendo, Deus deu início neste país, num período muito turbulento, num período muito caótico. E eu falo isso, não é lançando nenhum olhar macro, mas é lançando um olhar ali micro, ou seja, um olhar para dentro das nossas casas. Estamos ou não vivendo um caos? Estamos ou não vivendo um período de intensa confusão, como fala a palavra de Deus? Estamos. Basta a gente olhar para dentro de casa, basta a gente olhar para a nossa família. Existe uma confusão muito grande, doutrinária, moral, existe uma desorientação. E Deus então suscitou algo extraordinário há quase 6 anos atrás, quando Ele levantou um exército. Era um período de pandemia, e desespero e morte batia às nossas portas. Estava todo mundo no mesmo barco. E quando tudo se fechou, inclusive as nossas igrejas, muitas delas se fecharam, Deus abriu uma janela, digamos assim. A realidade no caso do Instituto Hesed, eu sei que cada carisma, cada comunidade foi dando o seu jeito, nós não fomos os únicos, mas eu falo daquilo que nós vivemos. O telefone começou a tocar de maneira assustadora. Os e-mails, o WhatsApp, tudo. As pessoas começaram a entrar em contato desesperadas, e elas diziam assim: pelo amor de Deus, façam alguma coisa por nós. A nossa condição, digamos, dentro do mosteiro internamente, nós tínhamos a presença eucarística de Jesus. Por graça de Deus, não nos faltou a missa a cada dia. Mas o nosso coração dilacerava e sangrava, não diferente de vocês. Perdemos também pais, mães, irmãos, colegas. Pelo menos 2 das nossas irmãs foram para a UTI em estado gravíssimo. Nós não paramos de atender a comunidade carente com as cestas básicas, com marmitas diárias, fazendo aquilo que nós podíamos. E aquele pedido desesperador das pessoas: façam alguma coisa por nós, nós estamos surtando dentro de casa. Quando as nossas madres fundadoras, então, muito atentas ao Espírito Santo, disseram: vamos oferecer Jesus às pessoas. E resolveram ligar uma câmera como essas que vocês veem aqui. E a partir daquele momento, a adoração, que é perpétua em nosso mosteiro desde muito tempo, começou a entrar na casa das pessoas. E ali surgiu, no dia 19 de março de 2020, dia de aquele que primeiro adorou Jesus nos braços de Nossa Senhora. O adorador, o homem do trabalho, da contemplação, do silêncio, o homem justo. Sob a intercessão de São José, surgia ali o nenhum dia sem Jesus. Adorações diárias. A intenção era
durar enquanto durasse a pandemia. Era nossa, mas não era de Deus. Então, começamos a transmitir adorações diárias. Um violão, um canto, uma ministração e Jesus sobre o altar. 200 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, 6.000, 10.000, 20, 50, 100, 1 milhão por dia. Meu Deus, o que é isso? Cessou a pandemia. Vamos desligar as câmeras. Jesus não deixou, Deus não permitiu. Mas o nosso carisma, nós nunca tínhamos trabalhado com esses meios de comunicação dessa maneira. E eu me lembro de um padre, quando eu fui entrar no Instituto Hess, ele disse assim: filha, você está indo para uma comunidade cujo carisma está amadurecendo. Enquanto as suas fundadoras estiverem vivas, muita coisa ainda pode acontecer. Enquanto vidas elas tiverem, muita coisa pode mudar. O carisma é pulsante nelas. Deus pode fazer e refazer o quanto Ele quiser através delas. Entrei para uma vida de semiclausura, para fazer um trabalho no escondimento, na vida diária, na rotina, e oferecer no escondimento a vida em oblação. Em 2020, nossa vida mudou completamente. A partir dali, nossa vida nunca mais seria a mesma. É um agridoce, sabe? É agridoce. É maravilhoso tocar as transformações de vida, os testemunhos. Mas isso implica muita renúncia. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará só. Mas se ele morre para si, ele gerará muito fruto. E ali começamos então, nem um dia sem Jesus. Vamos completar 6 anos, não paramos mais. Quando chegou a quaresma de São Miguel, veio então a inspiração, mais uma vez por meio das nossas madres. A Madre Jane chegou e disse: há muitos anos atrás, Deus falou comigo que Ele levantaria um exército. Chegou a hora. Surgiu o exército de São Miguel. E não foi fácil. Havia uma dificuldade muito grande de compreensão o que significa devoção angélica. Porque na história houve um hiato. Aos 5 anos de idade, a senhora, minha mãe, inspirada por Deus, eu passei por um período difícil ali na infância, e a minha mãe chegou para mim e me deu uma imagem pequenina de um anjo. E ela disse: filha, é o seu anjo da guarda, é uma imagem que representa. Você tem um anjo, você nunca estará só. Desde os 5 anos de idade eu andei então com essa imagem do meu anjo da guarda, e eu sempre levava ele comigo para a escola para fazer a prova. Minha mãe dizia: o que é isso, filha? E eu disse: é dia de prova, eu coloco ele em cima da minha carteira. Ele faz comigo, mãe, porque ele me inspira a resposta. Não é assim? Eu tenho até hoje, está em nosso mosteirinho. Parei de andar com ele porque ele sofreu muitas quedas, quebrou muito, mas embaixo ali do travesseiro, sempre guiando os meus passos. A imagem pode não andar, mas ele está aqui, tenho certeza disso. Uma devoção angélica que foi sendo nutrida no coração também daquela criança. E eu cresci ciente de uma presença. Eu tenho um anjo. Qual é uma das primeiras orações que a mamãe ensina para os seus filhos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia, ilumina. Olha para quem está do lado e diz: você tem um anjo. Ficou parecendo que isso é historinha para a criança. Ficou parecendo que isso é uma historinha que a gente conta. Não, parágrafo 328 do Catecismo da Igreja Católica. Os anjos existem. Na minha lápide, quando eu morrer, se puder, eu queria que estivesse escrito isso. Os anjos existem. E eles têm uma missão como tudo que Deus criou. Deus não cria as coisas
como um acessório para ficar decorativo, não. É muito bonita a paisagem do sol com uma árvore frondosa e um rio passando, mas não está ali apenas a título de decoração. Aquela água, aquela árvore, aquele sol tem um papel. Tampouco Deus criou os anjos como elemento decorativo, não. Os anjos têm uma missão na sua vida. E se você não sabe, é ensinamento da igreja, eu vou dizer para você: o Espírito Santo vem por meio do ministério angélico. São eles os mensageiros de Deus. O Espírito Santo nos vem por meio do ministério angélico. Os anjos são poderosos em Deus. Quem é Lúcifer? O diabo, o demônio, Satanás, a cobra, a serpente, o dragão. Um anjo decaído. E olha a arruaça que ele faz. Se Lúcifer então está em plena atividade, por que não ativarmos a ação dos santos anjos? Se estamos ancorados no magistério da igreja, na Sagrada Escritura, na vida dos santos, Padre Pio, você tem um anjo, Úzio, Santa Teresinha do Menino Jesus, que aos 9 anos se consagra ao seu anjo da guarda. Santa Teresa d'Ávila, dadejada por um serafim. Por que esse silêncio sobre os anjos? É diabólico. O silêncio sobre os anjos do Senhor é diabólico. Vamos entender, no pouco tempo que nos resta, o que é a devoção então aos anjos e de maneira muito particular ao glorioso arcanjo São Miguel. Nós precisamos falar sobre isso, porque hoje é domingo, segunda, na próxima terça-feira, a Diocese de Campina Grande estará recebendo a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo. E não só, estará sendo consagrada ao glorioso arcanjo pelas mãos do seu bispo diocesano, Dom Ducem. O bispo, a autoridade máxima da igreja local, um príncipe dos apóstolos, um apóstolo, um sucessor dos apóstolos, melhor dizendo, estará entregando as chaves da sua igreja, seu povo, seu rebanho, e dizendo: São Miguel, é contigo agora. Eu dou essa chave. Quem falava da chave? A Simone, né? Eu dou essa chave nas suas mãos. A chave está nas suas mãos. E se não sabiam, agora estão sabendo. São Miguel não brinca em serviço. É ele que expulsa Lúcifer na grande batalha que houve no céu. É ele que brada o quê? Quem, como? E o que é que aconteceu nesses quase 6 anos então, quando Deus levanta um exército, o exército de São Miguel? Quando nós entramos na gruta de São Miguel, no Monte Gargano, na Itália, no dia 22 de julho do ano de 2025, e fomos ali recebidos por Dom Franco Mosconi, bispo da Manfredônia, sucessor de São Lourenço Maiorano, aquele que no século V teve a visão de São Miguel Arcanjo e disse que aquela gruta, portanto, era sagrada. Com lágrimas, emocionado, com lágrimas nos olhos, com a voz vibrante, o que não é muito típico ali do europeu, ele disse: o exército que tem legitimidade para combater pelos direitos de Deus é o exército de São Miguel. E aqui não coloco São Miguel como uma obra, algo, um apostolado de um movimento. Aqui eu trago o exército de São Miguel enquanto o exército da igreja. No fundo, todos nós somos
Se pertencemos ao Senhor, nós somos exército de São Miguel. É Ele o príncipe dos exércitos do Senhor. Então somos todos, de algum modo, somos todos exércitos de São Miguel. O único exército que tem legitimidade para combater pelos direitos de Deus é o exército de São Miguel. E ele diz, essa imagem então, com a minha bênção, a minha bênção é enviada ao Brasil para percorrer todas as dioceses, para receber a consagração das mãos dos seus respectivos bispos e para dar continuidade histórica à missão do glorioso arcanjo. Não estava nada programado. O Gustavo dizia ontem, as pessoas me procuram e perguntam como é que eu fiz. Eu falei, eu não fiz nada. A agenda de São Miguel, porque eu não tenho mais agenda, a agenda é dele, eu acompanho ele. A agenda de São Miguel já está em 2027, com as consagrações. Mas ele quis estar aqui, no maior encontro nacional das famílias, para aqui receber esta consagração, não só dessa diocese, mas de todas as famílias. É Ele o grande protetor, como está no livro do profeta Daniel, o protetor do povo de Deus. O que é que o Salmo 90 diz? O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos eles te guardem. Vamos lá. Desde o Gênesis ao Apocalipse, Abraão é visitado pelo anjo. Ló é visitado pelo anjo. A família dele é toda visitada por este anjo que faz com que eles saiam daquela cidade que será arruinada. Nós temos aqui no livro de Tobias, o livro de Tobias, a família de Tobit é visitada pelo anjo. O matrimônio de Sara e Tobias recebe a bênção de Deus por meio deste anjo. Tobias se une a Sara por causa da mediação do arcanjo Rafael, que inclusive traz a libertação para aquela mulher que está oprimida por Satanás, pesa sobre ela uma maldição. Aquela família é visitada pelo anjo, é liberta das garras de Satanás pelo anjo. É curada. Tobit, o pai que está cego, é curado através da mediação do anjo. O anjo do Senhor, ele quer acampar na tua casa para proteger a sua família. Eu vou dizer de novo. O anjo do Senhor vem acampar. E ele acampa na sua casa para trazer proteção, livramento, libertação e cura para a sua família. Eu estou sob o manto de Maria, tu não podes fazer nada contra mim. Eu tenho ao meu lado o arcanjo Miguel, tenta lutar contra ele. Eu tenho o meu anjo da guarda que vela para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Pegaram a oração? Vamos fazer de novo? Essa oração foi ensinada por um exorcista. Eu rezo sempre ela, nos meus embates, e não são poucos. Eu senti a pressão aqui, porque todos os celulares se levantaram. Se eu esquecer a oração, vocês me ajudam. Oração ensinada por um exorcista, o padre Gabriel Amorte, um dos maiores exorcistas, pelo menos um dos mais conhecidos, renomados. E foi ele que ensinou esta oração. Nos seus embates, nas suas batalhas. Eu estou sob o manto de Maria. O que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tenta lutar contra ele. Eu tenho o meu anjo da guarda que vela para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Nada. Porque o demônio, para agir e para atuar, ele tem que pedir permissão ao Altíssimo. Sabem disso? O demônio, para agir, para atuar, ele tem que pedir permissão ao Altíssimo. Até Satanás tem que se submeter. E Romanos 8 vai dizer que tudo concorre para o bem dos que amam a
Então bate, sova, pode bater, porque se nós somos trigo de Deus, essa massa, ela vai ficar ainda mais firme, essa massa, ela vai crescer ainda mais. Bate, porque nós somos trigos de Deus. Qual é o problema? É quando nós não somos esse trigo. O demônio bate e não fica nada, né? Mas se somos trigo de Deus, bate. Porque triturado é que esse trigo, ele pode produzir o quê? O pão. E nós somos chamados. Você recebe a Eucaristia? Você toma parte na Eucaristia do Senhor, o banquete do Senhor? Cuidado. Quando você recebe o corpo e o sangue de Cristo, você está dizendo, de alguma maneira, eu também me faço Eucaristia. Eu também me faço sacrifício. Fiquei muito feliz porque um jovem ontem entendeu a pregação. Ele deve estar aqui em algum lugar, bem jovem. Ele se esforçava, o braço esticado lá, e eu tentava ouvir o que ele dizia. Ele disse: irmã Maria Raquel, muito obrigada. Pelo quê? Porque a senhora me fez entender que a alegria da minha juventude, passa pelo Calvário, passa pela cruz. Pode aplaudir esse jovem. Você não chega aos mistérios gloriosos sem passar pelos mistérios dolorosos. Amados jovens, a gente vai sofrer de todo jeito, tá? A gente vai sofrer. Pode olhar para o rosto da tua amiga e rir dizendo isso. Ei, a gente vai sofrer. Mas sabe, existe uma alegria no sofrimento. Quando tem um sentido, quando tem um propósito. Quando de repente chegar a hora determinada por Deus e você de repente for mãe e tiver a sua criança nos seus braços, e você já não tiver mais vida para si, porque a sua vida é vida doada para o teu filhinho, não vai ser fácil. Não é como se pinta na novela, no filme, no seriado, não. Não tem nada a ver com aquilo. É difícil, é sofrido. Mamães, mas a gente é feliz, sim ou não? Vale a pena, sim ou não? A gente vai sofrer, mas tem um sentido no nosso sofrimento. É por amor, é com amor. Então, essa imagem foi enviada e eu quero voltar. O que significa a devoção a São Miguel Arcanjo? Duas coisas. Que sem isso aqui, a família não subsiste. Adoração a Deus e serviço. Nenhuma família pode subsistir se essa família não adora o Senhor e não está aberta ao serviço, à doação mútua. É o que nós aprendemos com São Miguel. É ele que na batalha no céu vai bradar: quem como Deus? Destronando os Baals. Havia uma confusão no céu. E vai dizer a palavra que 1/3 dos anjos caíram com ele. O diabo, ele lança a sugestão. Assim como ele fez com Eva, ele sugere, ele traz aquela ideia. Por isso, o anjo do Senhor, eu falei, o Espírito Santo vem por meio do ministério angélico, vem aquela inspiração, aquela ideia. De onde eu tirei isso mesmo? É uma guerra e ela acontece na sua mente. Os exorcistas falam sobre isso. Ela acontece aqui. Se você para um instante, de onde eu tirei esse pensamento? De onde veio isso? Existe um sopro. Pode ser o sopro do Espírito Santo por meio dos anjos. Pode ser o sopro do espírito do mal por meio do demônio. Há um sopro. E naquela batalha no céu, naquela confusão, São Miguel chegou e colocou ordem na casa. Quem como Deus? 1/3 dos anjos caíram, 2/3 permaneceram fiéis ao Senhor. São Miguel colocou ordem no céu e ele vem para a terra, particularmente para o Brasil, e quer entrar na sua casa, na sua família, para colocar ordem na sua casa. Repita comigo assim: glorioso arcanjo, São Miguel, eu autorizo que o Senhor entre na minha casa, se coloque junto à minha família, destrone Satanás, todos os espíritos maus que
consciente ou inconscientemente, eu autorizei entrar na minha casa, agir na vida dos meus filhos, agir no meu matrimônio. E como aconteceu com Sara e Tobias, traz para o meu matrimônio, para a vida dos meus filhos, para a minha casa, traz a ordem, traz a libertação, traz a adoração a Deus, traz o espírito de serviço, traz a fidelidade ao Senhor. Amém? Assim como o bispo tem toda a autoridade sobre a diocese, você tem toda a autoridade sobre a sua casa. E essa é uma oração que você deve fazer na espontaneidade do teu coração todos os dias. Eu falava ontem com o Gustavo, com alguns, eu dizia: a batalha que as famílias estão travando é cruel demais. Sim ou não? Nós não damos conta disso sozinhos. Você, mamãe, não vai estar sempre ao lado do seu filho. As mães estão com medo de mandar filho para a escola. É ou não é verdade? Coisa que nós não pensávamos em outro tempo. Manda o filho para a escola e o coração fica desse tamanho. Crianças que vão sendo violentadas quando pedem para ir ao banheiro na escola, como aconteceu no Ceará, em Fortaleza. Não vou falar nem mais, porque tem muitas crianças aqui. Você não está ao lado do seu filho em muitos momentos do dia. E ele vai crescendo e vai ficando cada vez menos. Mas ele tem um anjo que está todo o tempo do lado dele. Ensine os seus filhos a amarem. Ensine os seus filhos a reconhecerem a autoridade deste anjo, a invocarem. E aí nós vamos para o século XIX, quando um padre da igreja chamado Luiz Sestac, detalhe, beatificado pela igreja, ou seja, um homem de Deus, credível. Quando esse padre tem uma visão então de demônios que percorrem toda a terra, é uma visão assustadora, ele fica em pânico. Mas aí Nossa Senhora aparece para ele e diz: filho, a batalha é terrível, você deve clamar a ação dos anjos. Mãe, mas a senhora, sendo tão bondosa, não pode enviar os anjos sem que eu o peça? Posso, mas é condição do Altíssimo que seja pedido. Então, é preciso pedir que os anjos sejam enviados. Por isso essa oração, entendem? É preciso invocar, é preciso suplicar, é preciso pedir a intervenção angélica. E aí ele diz: então, mãe, ensina-me a rezar, ensina-me a clamar a presença dos anjos. E Nossa Senhora vai ensinar uma oração que hoje é conhecida em todo o nosso Brasil, a oração da Augusta Rainha dos Anjos. É Nossa Senhora que envia esses anjos em ordem de batalha. E aí é muito bonito. O Frei Josué, quando esteve em nosso mosteiro, nos deu um susto. Ele falou: 2024 foi um ano mariano, 2025 São Miguel vem, 2026 São José vai entrar com muita força. Amém, amém. E foi interessante, por que foi de arrepiar? Porque em 2024 o Instituto Hesed, sempre que vai começar um período forte de oração, nós intensificamos antes as orações para entender o que Deus quer. Nós levamos muito a sério. No dia que são muitas vidas que são gastas ali, doadas, tendo em vista isso, e para mim isso é a minha vida. E a gente leva tudo isso muito a sério, de rezar, de ouvir. E quando foi em 2024, nos foi inspirado percorrer as 5 regiões do Brasil, com a imagem da Imaculada Conceição Aparecida, e rezar o rosário em cada região do Brasil. Naquele ano, o Brasil também foi presenteado, digamos assim, uma confirmação não apenas da igreja, mas também por parte do poder civil, através da Simone Marchetto, com a Lei do Rosário. Percorremos as 5 regiões, rezando o rosário de Nossa Senhora presencial. E 2025
Veio então, Nossa Senhora envia o seu arcanjo. Começamos a reconquista com São Miguel percorrendo todas as dioceses do nosso Brasil. Isso para dizer que de fato é ela que envia os anjos. É a ela que nós pedimos. Augusta, Rainha dos céus e Senhora dos anjos, envia os anjos em ordem de batalha. Ela é a grande Rainha dos anjos, é a grande Senhora. E tudo o que está acontecendo em nosso Brasil, de rosário, de adoração, desse revigoramento, desse reavivamento, desse reflorescer, dessa igreja que vai então no Senhor sendo reavivada, nunca ela pode ser vencida, é palavra. As portas do inferno não prevalecerão. Mas essa quantidade de filhos procurando os sacramentos, voltando ao seio da igreja, faz parte de um plano de Deus para nós, para que depois nós não possamos dizer que não recebemos o auxílio. Deus envia o auxílio. E eu estou convencida que assim como está no livro do profeta Daniel, houve um tempo de angústia tal, em que o glorioso arcanjo São Miguel é enviado. O primeiro pilar da devoção, eu já falei, é a adoração. Amém? O segundo, falei também, o serviço. Porque São Miguel, e agora eu explico, São Miguel é aquele que, diferente de Lúcifer bradou o quê? Quando eu entrei na gruta de São Miguel pela primeira vez na Itália, quando eu fui entrando, e foi uma experiência muito bonita, não é que eu escutei assim, mas a inspiração, o que me ressoou, foi um brado. Interessante, não foi quem como Deus. Sabe qual foi o brado que ressoou em mim? Eu servirei. Que bonito isso. O brado que eu escutei quando eu pisei pela primeira vez a gruta do glorioso arcanjo foi esse. E me impressionou tanto que eu lembro, anos se passam e eu continuo com aquele ressoar em mim. Eu servirei. Lúcifer foi aquele que disse o quê? Eu não servirei. Eu não servirei. Miguel é aquele que diz o quê? Eu servirei. E é por meio desse glorioso arcanjo, como hoje eu escutava pela manhã com o Padre Christian, que os poderosos são destronados e Deus exalta os humildes. Os soberbos e poderosos deste mundo são destronados e Deus exalta e eleva os humildes, os pequeninos de Deus. Ah, meus queridos, é tão bonito o que está acontecendo. Nesse tempo de escuridão em que nós vivemos, a luz que você carrega brilha com muito mais intensidade. Jovens, brilhem. Brilhem com aquela luz que não se apaga. Como diz Santa Catarina de Sena, se vocês soubessem, se vocês fossem, se assumirem a vocação, aquilo que vocês são chamados a ser, vocês vão atear fogo neste mundo. O fogo do Espírito. O fogo do Espírito Santo. Compreendido isto, devemos ou não crescer na devoção aos anjos e a São Miguel? Sim ou não? Cresçam nessa devoção. E vocês crescerão em duas coisas. São Miguel ensinará vocês a adorar o Senhor. São Miguel o libertará de todas as falsas doutrinas. E São Miguel inspirará em vocês o amor ao serviço, a doação, ao sacrifício, como Ele mesmo. Vamos suplicar que Nossa Senhora envie esses anjos. Irmã Maria Joana, vamos juntos, vamos ficando de pé. Vamos dizer assim, cantando, que a Augusta Rainha envia os anjos em ordem de batalha. Meus queridos, daqui a um dia, a imagem peregrina de São Miguel, vinda da Itália do Monte Gargano, pisará este solo da Paraíba pela primeira vez. E pelas mãos do seu bispo, Dom Ducenho, essa diocese com todas essas famílias serão entregues ao glorioso arcanjo. Para aqueles que acolherem com fé, começa um novo tempo. Para aqueles que acolherem com fé, é um recomeço. Para aqueles que acolherem com fé, é um tempo de restauração. Atenção, não é mágica, é fé, é devoção. Ergue a tua mão assim.
E pede a Nossa Senhora que envie o seu arcanjo. Suplica a Nossa Senhora que envie o seu anjo. Suplica a Santíssima Virgem Maria, a rainha e padroeira deste Brasil, que envie os anjos em ordem de batalha para combater, para libertar, para restaurar, Mãe, para renovar as forças, para renovar o amor nas nossas famílias. Envia, Augusta Rainha. Ó Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, Canta crescer com força. recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Segura, ministério, segura. Mais uma vez nós vamos rezar do início. Augusta Rainha, faz isso com toda a verdade do teu coração. Pede que Nossa Senhora envie esses anjos sobre a vida dos teus filhos que não estão aqui. Pede que Nossa Senhora envie esses anjos sobre a vida dos teus pais que não estão aqui. Pede que envie esses anjos agora sobre todo esse estado, toda essa diocese, sobre aquelas pessoas que você conhece, precisam do cálice do fortalecimento, precisam de uma graça e de uma bênção especial. Os anjos invocados partem para salvar, para curar, para libertar. Augusta Rainha. Ó Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, Tá lindo crescer. recebeste de Deus o poder e a missão Nossas crianças rezando. de pisar a cabeça
igreja de Cristo. Que nesta nação se levantem novos profetas. É bonito ver o que Deus está fazendo através da comunidade São Pio X, através dessa obra tão maravilhosa, através do Instituto Hesed, através do Padre Christian Shankar, através do Frei Gilson, através de tantos movimentos, não apenas aqueles de maiores expressões que estão aí, que são vistos, mas tantos que, embora não vistos, fazem um trabalho fenomenal. As nossas irmãs clarissas que se consomem numa clausura aqui nesta terra, nossas irmãs também, tantos carismas espalhados, carmelitas, franciscanos, é uma igreja só, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu suplico ao Senhor que dessas famílias que aqui estão surjam profetas nesta nação. Senhor Jesus, levanta destas famílias sacerdotes santos. Mãe, você que está esperando o seu filhinho, põe a mão no seu ventre agora. Consagra este filho ao Senhor. Consagra este filho. E Deus dá sacerdotes santos nesta nação. Vocações religiosas, almas consagradas. Aqueles também que se voltarão, que formarão as suas famílias, famílias santas no Senhor. Quantos que estão gerando aqui, geram futuros bispos da nossa igreja, que estão gerando profetas nesta nação. E de maneira tão particular, os nossos queridos e amados jovens. Os jovens agora levantam a sua mão bem alto assim. Quantos jovens aqui? O Brasil espera uma resposta de vocês. Meus queridos amados jovens, não levanta envergonhado não, levanta com força, com coragem, não tenham vergonha. O Brasil espera uma resposta de vocês. O Brasil espera uma resposta sua. Não frustrem, não decepcionem esta nação, não decepcionem a nossa igreja, não. Mas se façam verdadeiramente dignos dela, filhos da igreja, como a Santa Teresa d'Ávila, como um São João da Cruz, como São Francisco de Assis, como a Santa Teresinha do Menino Jesus, como a Santa Gema Galgani, como tantos e tantas, que se levantem santos nesta nação, capazes de dar a sua vida pelo Evangelho, capazes de dar a sua vida pela igreja, capazes de dar o seu sangue pela salvação das almas. Salve, salve Maria. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. 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 Amém. A nossa vida tem que ser assim. A sua vida tem que fazer o coração de quem está do lado arder também. Porque só uma chama pode acender outra. Que você seja uma chama viva, acendendo tantas chamas ao teu redor. Amém? Meus queridos, esta imagem que aqui está, eu fui surpreendida. É a imagem do quarto em que eu morava na casa dos meus pais. E é a coleção de anjos que eu tinha a vida inteira. Eu fui colecionando anjos. E aí eu ia guardando. Minha mãe não teve coragem de se desfazer, guardou esses anjinhos até hoje. E eles quiseram colocar aqui para vocês. E olha, nosso tempo esgotou.
nós vamos receber uma presença infinitamente melhor que a presença de Jesus. Nós só estamos aqui, todos nós, por causa dele. Eu vou pedir à irmã Maria Joana para que a gente receba Jesus com uma canção que tem embalado os nossos momentos, que é aquela canção que diz assim: Ele vem, eu já posso ver. Como a gente não vai estar aqui na terça-feira para cantar, mas eu vou acompanhar tudo lá de Fortaleza, eu não vou desconectar um segundo, porque eu acompanho cada uma das peregrinações, eu vibro quando o bispo consagra, eu celebro mais do que nem sei o que. O Padre Emanuel Maria vai chegar dos Estados Unidos e vem direto para Campina Grande para poder estar com vocês, tá? O Instituto Hesed continua com vocês. A gente já vai, eu e a irmã Maria Joana vamos nos despedindo. Então quero agradecer Gustavo e toda essa família maravilhosa. Eu estou encantada com o evento Crescer. Deus lhe pague muito e que celebremos até Jesus voltar essa grande festa, tá bom? Gratidão na sua pessoa, a toda essa equipe maravilhosa. A Dani, o Cristiano e tantos foram anjos nas nossas vidas. Cada amigo também de missão que eu encontrei aqui, como foi bom estar com vocês, ser família com vocês, encontrar tantos missionários, estamos aí e vamos nos encontrando. Quero ver todos também lá no Instituto, tá bom? A nossa casa é sempre a casa de cada um de vocês. Amém?